Interessante a gente entender um pouquinho do nosso sensor capacitivo, o que influencia num capacitor e na capacitância deste capacitor, tá certo? Perceba que nós temos aqui as placas de um capacitor que armazenam as cargas elétricas, né? E o meio nós chamamos de permissividade elétrica, tá certo? E aqui a distância entre as placas. A capacitância ela é influenciada pela permissividade elétrica e pela distância entre as placas, né? Então, o sensor capacitivo, ele utiliza-se bastante dessas características para conseguir fazer as medições aí dos locais. E como isso, na verdade, ocorre, né? Então, o capacitor, ele é peça fundamental de um elemento, de um circuito eletrônico dentro do sensor chamado oscilador. Então, este oscilador ele vai oscilar em função deste elemento capacitor. Por sua vez, este elemento capacitor vai variar a sua capacitância de acordo com as características que este capacitor está sendo submetido. Então, esta capacitância sendo alterada, altera o nosso oscilador. Alterando o oscilador, isso vai trazer informações importantes para o circuito de medição. Então, novamente, né, mostrando aí os elementos principais que estão influenciando neste capacitor. E como fica então os blocos do nosso sensor, né? Então nós temos aquele capacitor com o circuito oscilador, então nossa área sensora capacitiva, o nosso oscilador que estará sendo influenciado diretamente por essas características da capacitância, um circuito filtro que vai fazer essa leitura desta alteração do oscilador e um circuito amplificador que vai mandar sinal para a saída lá do nosso sensor, né? Se for um sensor de proximidade, NA, NF, desta forma assim. Agora, é importante aqui lembrarmos, quando a gente está falando de um sensor de proximidade, que o sensor capacitivo atua verificando, né, e detectando mudanças no campo elétrico, né, que acontece quando o objeto se aproxima da face ativa do sensor. Então, as partes internas desse sensor, recapitulando, temos lá a ponta capacitiva, o oscilador, o circuito de filtragem e o circuito de saída. Então, na ausência de um objeto, o sensor capacitivo ele estará inativo, né, com a leitura do seu oscilador. Quando o objeto se aproxima, a capacitância do circuito é modificada e, ao atingir um valor determinado, altera o circuito oscilador que ativa o circuito de saída. E aí vai o circuito de amplificação e vai comutar, né, o sinal. Se for um sensor normalmente aberto, vai fechar. Se for normalmente fechado, vai abrir o circuito. Tá certo? Os sensores capacitivos também são empregados para detecção de nível sem contato. É importante aqui, quando nós falamos dessa detecção de nível, considerar que a nossa capacitância também depende da distância entre as placas do nosso capacitor e também do material das placas, além do próprio dielétrico, tá certo? Se analisarmos desta forma.
e podemos considerar como exemplo uma das placas móveis. Essa placa móvel teríamos valor associado a uma posição desta placa. E a capacitância agora pode representar informações sobre distância, por exemplo, né? Bastante interessante neste sentido. Pessoal, dentre os sensores capacitivos, temos também os sensores capacitivos para detecção de nível com contato com o meio. Interessante isso, né? Tem com contato com o meio também. Para que eles são usados normalmente? Para medir nível de preenchimento de granulados, pó, viscosos e líquidos. Muitas vezes eles são utilizados com sondas de imersão para flange resistentes à pressão, tá? Isso para garantir aí que eles não sejam danificados, tá bom? Gostaria de mostrar para vocês também um exemplo de um sensor de proximidade capacitivo. Um exemplo aí com os fios preto, azul, marrom. O fio marrom levaria o positivo, né, padronizado, 24 volts. O azul é o negativo da fonte e o preto é a saída ou retorno, tá? Este está sendo exemplificado aí na tela, é um sensor normalmente aberto, porque o sensor está aberto quando está ausente o sinal aqui do sensor. Então, o circuito é normalmente aberto. NPN por quê? Porque quando fecha, vai o negativo para o retorno. Quando fecha, vai o negativo para o retorno. Por isso que é NPN. Então, vamos lá neste exemplo. Eu tenho aqui os 24 volts ligados em uma lâmpada e quando esse circuito do sensor NPN acionar, vai levar o negativo para a lâmpada. Ela já tem o positivo, ela deverá acionar. Aí, então foi aproximado objetos com características específicas aí, plástico, vidro, madeira, e o sensor fechou. Quando o sensor fechou, o negativo foi para a lâmpada, já havia 24 volts positivo e a lâmpada foi acionada. Abriu, fechou. Tá certo? E depois traremos mais informações para vocês. Um abraço, até mais.